Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sei que vocês devem estar esperando um sotaque mais ou menos desse jeito, né? Mas só quem fala assim são os personagens da Globo, né? Nas novelas. Então é um prazer estar aqui com vocês. É a terceira vez que eu estou vindo aqui à Flórida para fazer palestras, e aí a gente está tendo esse prazer de estar aqui na Christian Charity com vocês e a todos que estão nos assistindo pela TVC e no canal 7. E aí, na casa da minha querida amiga Rosana e do Lúcio, um casal amigo que a gente fez assim, e a gente acha legal porque no Doutrina Espírita a gente às vezes não sabe quem são as pessoas, a gente não se conhece. Eu estou aqui a primeira vez, mas nós compartilhamos uma coisa tão importante nas nossas vidas, que é a doutrina espírita, que mesmo sem a gente se conhecer, a gente tem um ponto em comum muito forte, que é essa busca de uma transformação através de uma proposta bastante redentora para nós. E eu fiz uma pergunta bem provocativa, né? É possível dar graça em tudo? Porque tem tanto momento na vida que a gente acha que acontece coisas sem graça nenhuma, né? Quando a gente está sofrendo, ninguém acha engraçado. Quando a gente está num momento de dificuldade, ninguém acha motivos para agradecer a Deus. Mas quando Paulo faz essa proposta para nós, a gente tem que analisar em que sentido ele nos propõe o sentimento de ser grato ou de ter gratidão em qualquer circunstância. Para que a gente possa entender isso de forma mais tranquila, é primeiro entender uma lei clássica da relação de Deus conosco, né? João, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz uma coisa muito interessante sobre Deus. Das muitas características que ele tem, João diz que Deus é amor. Então, o que a gente pode, a partir daí, imaginar? Se Deus é amor, nada, mas absolutamente nada do que ele faça não tem um objetivo amoroso. Nada. Então, tudo que nos acontece serve a esse propósito amoroso de Deus. Por isso, qualquer evento, lembrando que eles são sempre coisas que nós mesmos plantamos, qualquer evento ele vai desembocar numa atividade amorosa. Então, mesmo a dor, ela se apresenta como um recurso didático pelo amor que Deus nos tem para nos fazer acordar. É nesse sentido que nós devemos sempre imaginar que, sendo Deus objeto do nosso amor, nós sempre encontraremos nele recursos de aprendizado. Por isso é possível o sentimento de gratidão. Mas acontece que a lei de causa e efeito, ela é uma lei que sempre nos possibilita entender que o amor de Deus transcende apenas esse momento atual. Óbvio que para uma pessoa que não tem a visão reencarnacionista, como nós temos, dar graça a tudo é meio complicado. Eu fui chamado para fazer uma palestra para jovens católicos em Campina Grande, e embora eu seja espírita, eles me chamam para fazer palestras para os jovens de outras religiões. Eu só tenho cuidado de não falar de reencarnação na hora, né? Mas a gente tem muitos pontos em comuns com relação à proposta de transformação moral que todas as religiões, de uma forma geral, têm a mesma. E aí, chegando lá, havia um depoente que fazia a seguinte declaração, que ele vinha de uma viagem de Recife para Campina Grande com a filha do primeiro casamento, de 14 anos de idade, a filhinha do segundo casamento, de 3 anos de idade, e a esposa. E sofreu um acidente de carro, os 3 morreram e ele ficou. E ele dando depoimento de como foi difícil para ele, que era órfão, por sinal ainda tinha esse agravante na história dele, sendo órfão, acabara de perder a esposa e as 2 filhas. E em que condição de miséria psicológica ele se encontrava? E eu via depois dos jovens comentando aquele depoimento, dizendo assim, mas é injusto, você é uma pessoa tão boa, um servidor de Deus, passar por uma coisa dessa. E eles não conseguiam atinar como era possível encontrar justiça numa cena daquela. Sem a concepção de multiplicidade das vidas, é apenas uma coisa absurda e sem propósito. Um homem órfão perder as 2 filhas e a esposa. Então, eu não podia dizer muita coisa ali, porque se eu fosse falar o que era que ele estava por trás, aí é um conflito. Mas aí quando você percebe que as pessoas ficam sempre na beirada de entendimento do que seria dar graça em tudo, a gente percebe que falta esse elemento de multiplicidade das existências para que nós possamos entender que muitas vezes tão somente nós estamos a colher aquilo que a gente plantou no passado. A grande dificuldade que alguns espíritas têm nesse momento é que existe uma lei, que é a lei de ação e reação, que ela é muito clara de entender na vida presente. Se eu der um murro nessa parede, aqui é drywall, não posso fazer uma... eu tenho que lembrar disso, senão eu furo a parede. Se eu der um murro nessa parede, eu vou sentir uma dor, obviamente. É uma ação que provoca uma reação. Se eu jogar uma bolinha aqui de ping-pong, ela vai voltar. Se eu deixar de estudar hoje,
Eu estou aqui, imagina, ensino médio no Brasil, 16 anos, eu não quero mais fazer faculdade, eu não vou estudar mais. O que vai acontecer com esse jovem hoje? Nada. Daqui a um ano, também muita coisa não. Ele vai ter muito tempo para videogame, para redes sociais, para ver as minisséries, tudo que ele gostar, brincar, fazer tudo que ele quiser. Mas daqui a 10 anos, o que vai acontecer com a vida dele? Vai atrasar. Padrão de vida dele, financeiro. A respeitabilidade social que ele vai ter é diferente. E ele vai querer mais, mas ele não plantou. Aí ele vai começar a sentir consequências. Mas qual é a tendência das pessoas? Elas se culpam? Ah, acho que meus pais não me amavam. Por isso que eu estou aqui agora. Mas quem escolheu não estudar num determinado momento da vida foi aquela pessoa. Mas ela agora está culpando, sabe, os outros, o destino, por uma coisa que ela plantou. Se a gente consegue em 10 anos esquecer o que fez e acha injusto o que está passando, imagine de uma vida para outra. Como é fácil a gente simplesmente achar, não tem sentido, eu não mereço passar por isso. Mas aí Paulo, ele vai mandar uma carta para os Tessalonicenses. É a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 a 22. Para a gente contextualizar, qual é a função de Paulo no Evangelho? Paulo, ele é chamado por Jesus em Damasco. Para quem leu o romance Paulo e Estevão, sabe muito bem dos detalhes da vida de Paulo. E Paulo, se a gente for observar qual foi a finalidade de Jesus ter chamado Paulo, na minha percepção é a seguinte: não havia discípulos, por que será que teve que chamar um depois? A primeira sensação que a gente tem. O que é que acontece? Os discípulos, assim que Jesus foi crucificado, ficaram muito assustados e amedrontados com a perseguição dos judeus. Logo a gente vê aquela discussão se não vai ceder um pouco ao farisaísmo judaico com a circuncisão ou não, né, que fica Simão Pedro pensando de um jeito, Tiago pensando do outro. E aí imagine que Jesus fundou uma empresa. A empresa chama-se Cristianismo. Estou fazendo uma analogia bem grossa para a gente entender mais ou menos a função de Paulo no contexto do Evangelho. E aí quando ele fundou essa empresa, ele percebeu que para administrá-la era importante, já que ela ia ser uma multinacional, ela ia varar a terra em todos os cantos, era importante um homem que fosse o equivalente a um CEO, né, um Chief Executive Officer. Ou seja, se você tivesse uma empresa aqui nos Estados Unidos, quisesse que ela fosse global, você ia contratar alguém que fosse versado em várias línguas, que soubesse falar a preço de hoje mandarim, na China, né? O espanhol, que é uma língua muito falada, o inglês, óbvio. Então você queria alguém muito versado e que também, além de falar várias línguas, tivesse conhecimento sobre essas outras culturas. A criatura mais lapidada para essa função era Saulo. Só que Saulo tem um entendimento equivocado da mensagem de Jesus. Ao mesmo tempo, Saulo tinha uma outra característica. Saulo era muito proativo. Era alguém que, quando acreditava numa coisa, ia até o fim. Então Jesus percebeu o quê? Que com Saulo ele iria encontrar aquele que poderia tirar o evangelho da Judéia para levar para o resto do mundo. E quando Saulo conhece Jesus, ele não entra num processo de culpa. É muito interessante aquele encontro, porque a maioria de nós, se estivesse fazendo alguma coisa muito errada e se encontrasse com o mentor espiritual, a gente fazia, eita, me perdoa, como eu fui, como eu errei, como eu fiz coisas erradas, olha, eu fiz isso e isso. Ele não perde tempo com isso. Ele não fica se culpando. Ele faz uma pergunta só. Tá bom. Agora eu entendi que você é a pessoa certa, eu entendi que eu estava equivocado até aqui. A partir daqui, o que queres que eu faça? Não perde tempo em culpar-se. Ele se responsabiliza e quer mudar. Ponto. Ele pergunta isso. A essa pergunta, ele não tem uma resposta como a gente costuma ter. A gente gostaria muito de fazer uma consulta espiritual, assim, bota meu nome na mediúnica, que vinha olha, meu irmão, faça assim, 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 assim. Né? As pessoas têm uma fantasia de que a espiritualidade vai dar um roteirinho para a gente seguir, um mapa. Né? Jesus, ele não diz assim, olha, você vai trocar de nome entre esses dois que você tem, Paulo e Saulo. Saulo é muito ligado ao judaísmo, você vai divulgar o cristianismo no mundo. Então usa Paulo, que é muito versado para o mundo dos gregos, dos romanos. Depois você vai fazer o seguinte, você vai passar um tempo no deserto para trabalhar teu ego, baixar tua crista, se humildar bastante, para se preparar, que a tarefa é árdua. E você vai conviver com as pessoas que você perseguiu. Muitas delas não vão saber que você vai estar lá e que você é o perseguidor. Depois você vai fazer muitas viagens, fundar várias igrejas. Essas viagens, elas terão 4 grandes viagens que serão sobre o norte da África, Oriente Médio e sul da Europa. Lá você vai fundar igrejas em Romanos, em Colossenses, em Tessalonicenses, em Tessalônica, em várias cidades você vai fundar. E para manter a ordem, você vai continuar se comunicando com essa igreja. Lembrando, Paulo não tem e-mail, né? Não tem e-mail, não tem Twitter. Você vai se comunicar por cartinhas no lombo do burrinho. E você vai manter essas cartas com essas comunidades para você saber se elas não se afastaram da doutrina sã.
E no final, você vai para Roma. Em Roma, um imperador chamado Nero vai tocar fogo na cidade e quando começa a perceber que caiu no Ibope, ele culpa os cristãos para poder melhorar a condição de Ibope dele. E aí, como você está por lá e você é um líder cristão, ele vai mandar ele decapitar. Beleza? Paulo ia dizer, pô, é o seguinte, eu vou voltar a ser Saulo, tá? Porque está muito complicado. Ele não pergunta o que vai fazer e Jesus não dá o roteirinho pronto. Simplesmente porque a cada momento nós somos testados se a gente já está sendo fiel no pequeno. Porque quando a gente é fiel no pequeno, a gente é fiel no grande. Então, entra na cidade. Ó. A primeira coisa, entra na cidade. Ou seja, se entrega. Entra na cidade cego. Como assim? Se entrega. Está acreditando em mim? Se entrega. E age no bem. E aí, a missão começa. Mas a missão vai sendo moldada conforme Paulo mostra as competências que ele mesmo desenvolve nele. E aí ele manda essa carta para a comunidade de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 a 22, em que ele diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Vamos dar um ponto aqui agora. Vocês já assistiram reportagens sobre desastres aéreos? Acidentes de avião? Vocês já perceberam que sempre alguém perde o voo? Alguém perde o voo. Por um motivo fútil. O pneu estourou, pegou engarrafamento, brigou com a esposa, e aí volta para casa e dá um beijo nelas, perdeu o voo, né? Que caiu. E aí essa criatura, ela é encontrada geralmente pelos meios de comunicação, pela TV que vai entrevistar. E ela vai dizer, como foi que aconteceu? Não, eu perdi o voo, o despertador não tocou, eu não acordei. Sempre um motivo aparentemente fútil que faz com que alguém não entre no avião. E aí, na insistência, o repórter pergunta, mas você acha que foi o que mesmo que fez você não pegar o voo? O que ele diz na média? O que todo mundo diz depois de muita insistência? Quem foi que fez você não pegar o voo? A pessoa diz o quê? Foi Deus. Então você está assistindo essa reportagem e você é a mãe de um jovem que estava no avião. Como você se sente? Ah, então tá, Deus não permitiu que ele entrasse no avião, mas o meu filho entrou. Quem foi que permitiu? Deus também. Aí a gente começa a ver que não é tão simples entender a ideia de graça em qualquer circunstância. Mas para nós espíritas é até mais fácil. Não que se nós passássemos por uma experiência dessa, nós não sofreríamos. Vocês devem lembrar de um avião da Gol que saiu e estava indo para Manaus. Aliás, estava de Manaus, né, vindo para São Paulo. E nesse voo, uma moça lá da minha cidade estava vindo para o casamento do irmão. Estava vindo ela, o bebezinho de 3 meses... e a babá. O esposo estava de plantão no hospital, era um cirurgião em Manaus e não pôde vir no mesmo voo, veio no voo depois. E ele perdeu a esposa e a filhinha nesse voo, e a babá também desencarnou. E imagina que situação ele ficou. E eu cheguei a conversar com ele, porque numa dor tão profunda, terminou indo a Campina, procurou uma instituição espírita chamada Instituto Sheila. Eu estava dando palestra no dia e me apresentaram e eu fui conversar sobre essa dor dele. Por quê? A ideia é sempre daquela super interrogação, por que comigo? E aí tem todo um contexto para a gente explicar por que as pessoas passam por isso. Entender graça em tudo nessa circunstância é claramente entender que para Deus não houve morte. Se somos eternos e sabemos que nós não somos daqui, a qualquer momento nós podemos ser chamados para voltar. Embora a gente sempre fique pensando, mas dá dia isso aí, não tem para que ser agora, né? Mas a qualquer momento a gente pode ser chamado para voltar. Mas acontece que Paulo, ele explica, ele aconselha o como é possível desenvolver o sentimento de gratidão em qualquer circunstância. Nós somos cercados de pessoas no ambiente de trabalho, na família, muitas das quais não são fáceis de viver. Muitas das quais às vezes tornam a nossa vida um verdadeiro inferno, quando não somos nós que tornamos a vida das pessoas um verdadeiro inferno. Mas Paulo ele continua na carta dizendo o seguinte, em tudo dai graça, examinai tudo e retende o bem. Então tá, examinar tudo, eu não posso ser idiota. Eu não posso ser uma pessoa ingênua. Eu tenho que ter conhecimento de tudo. Eu tenho que observar as pessoas. Eu tenho que saber que tem pessoas que não prestam. Eu tenho que saber que tem pessoas equivocadas que são capazes de me ferir. Eu tenho que observar essas pessoas. Eu tenho que observar as circunstâncias da coletividade. Mas eu não vou me reter nisso. Porque também tem pessoas que me amam, também tem pessoas que são melhores. A gente pode até fazer um teste agora, para ver se o mundo é pior ou melhor, né? Kardec pergunta,
Por que analisando o panorama da Terra, muitas vezes temos a sensação de que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançarmos, nós retrogradamos, né? A gente atrasa. Ele diz, a sensação que tem, pelo menos do ponto de vista moral, é que a gente está atrasando, não avançando. E aí os Espíritos respondem, enganastes, pois se olhares bem, perceberás que a humanidade avança. Mas, olha, toda vez que vier um mais e uma vírgula, se prepara. Porque eles vão dizer uma coisinha assim que deixa a gente meio tenso. Mas, às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. É mais ou menos esse tempo histórico, pré-regeneração, que a gente está vivenciando. Às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Noutra pergunta, ele pergunta, pode o homem atrapalhar o progresso da humanidade? Ele diz, pode tentar, mas não vai conseguir, será, né, desconstruído pelas engrenagens do progresso. Ah, mas ele pode atrasar? Pode atrasar. Aí ele, de novo, mas, às vezes, a espiritualidade superior interfere, provocando abalos físicos e morais, para fazer a humanidade avançar. Junto a essas duas respostas que você tem um paradigma. A gente pode até andar, conforme aquela música de Lulu Santos, em passo de formiga e sem vontade. A gente pode até meio que, não sei se vocês conhecem essa gíria, empurrando com a barriga, levando sem muita ênfase a própria existência. A gente pode até tentar fazer a coisa assim meio, não, está dando para levar. Mas chega um momento que a lei do progresso opera, mesmo que a gente não queira. E a gente é projetado para frente. E nem sempre é de forma fácil. Porque nesse momento nós deixamos de ter o poder de escolher. E passamos a ter que fazer o que tem que ser feito. Passa a ser compulsório. Tem um momento histórico que tem uma frase que explica muito bem isso, que foi quando Winston Churchill percebeu que Hitler tinha entrado na Polônia, que a Europa estava assim, não, ele invadiu só aquilo ali, não interessa pra gente. Charles de Gaulle estava na França muito tranquilo, nos Estados Unidos ninguém queria nem ouvir falar do conflito europeu. Aí ele disse o seguinte naquele momento, passou o tempo da procrastinação, de adiar e de negociar. A partir de agora nós entramos numa era de consequências. Mas ele não foi ouvido. Nem por Charles de Gaulle, nem pelo presidente americano na época, que eu não estou lembrando o nome agora. Diz aí para mim, ajuda dos universitários, ele esteve no Brasil, em Natal, instalando na Brasa Aérea de Natal. E aí, os Estados Unidos só entrou na guerra quando a dor avizinhou-se às portas americanas, com Pearl Harbor sendo bombardeada pelos japoneses. Charles de Gaulle só entrou na guerra quando a França foi invadida. E assim, a lei do progresso atua. Nós podemos decidir quando agir, ou podemos continuar atrasado e somos provocados para avançar. Então, se tem tudo no mundo, todas as coisas, nós podemos, apesar de observar todo esse cenário, reter dele o que é bom. Então, quantas pessoas existem na Terra que a gente gosta, que a gente não gosta, a gente tem uma noção de que mundo a gente está vivenciando. Fechem os olhos, por favor. Queria que vocês fechassem os olhos e se concentrassem nos momentos difíceis da vida e se perguntasse assim, das pessoas que você levemente antipatiza ou até possa vir a odiar, quantas pessoas tem? Levemente antipatiza, até quantas você possa vir a odiar? Tenta contar na tua mente. Agora tenta contar na mesma mente quantas pessoas você levemente simpatiza até profundamente ama. Muito bem. Podem abrir os olhos. Eu espero que a primeira lista não passe de 10 dedos. E que a segunda vocês não tenham conseguido contar. Não é verdade? Se alguém teve uma lista invertida, pode me procurar depois que a gente conversa, sem problemas, né? Mas, se a gente observar, tem muito mais gente que a gente ama do que a gente não ama. E se tem tanta gente que a gente ama, por que a gente dá tanta ênfase a quem a gente não gosta? É escolha. É sobre isso que Paulo está dizendo. Você pode observar tudo, mas reter o que é bom. É escolha. Tem muitas pessoas desagradáveis no mundo? Tem. Retenha para você as boas pessoas. Retenha na memória as boas pessoas. Converse com as boas pessoas. Compartilhe a vida com as boas pessoas. E mesmo que você tenha que trabalhar ou conviver em família com as pessoas que não são tão boas, você
diminui a ênfase que ela vai ter na sua própria existência. Isso é escolha pessoal. E aí ele continua dizendo, e abstendes de toda a aparência do mal. Então, peraí, Paulo, quer dizer que eu observo tudo, vou reter o que é bom, mas o mal é aparente? O mal é aparente. Vocês estão vendo essa sombra aqui, na minha mão? Estão vendo aqui, ó? Ela existe? Estão vendo ela? Ou não estão vendo? Cadê ela? Então, será que ela existe? Ou ela é a falta da luz? Então, a guerra existe ou é a falta da paz? O ódio é só a falta de perdão. A luz, as sombras, é somente a falta da luz. Paulo está querendo dizer o seguinte, em essência só existe o bem. Em aparência e temporariamente existe o mal. Porque as pessoas mais perversas um dia serão anjos. Mas o bem sempre vai existir. E eu vou escolher naquilo que eu vou acreditar e naquilo que eu vou dar ênfase. Se é o mal temporário das pessoas ou o bem que existe ao meu redor. Eu também vou escolher, nas relações com as quais eu vou vivenciar com as pessoas, que tipo de trocas eu vou ter. Eu não sei se acontece com vocês, de vez em quando alguém chega para vocês e diz assim, ah, fulano é muito chato, muito ruim, não gosto dele. Aí você faz, pô, achei ele tão legal, a gente tem uma relação tão boa. Ah, mas comigo não tem uma relação boa. Pai, comigo nunca fez nada. Por quê? Porque João estimula em Pedro o pior lado. E Pedro enxerga em João o pior lado, porque nós temos os dois. Já Marta viu em Pedro o melhor lado, e por isso mesmo ele projetou nela o melhor lado dele. Então, às vezes, não é que Pedro não presta, é porque nós estamos vendo apenas o pior lado dele. Porque nós temos os dois. E se alguém tem dúvida que nós não temos os dois, e acha que já está em estado de angelitude e veio em missão, eu quero falar um pouquinho de uma carta que Paulo manda aos Romanos, uma carta do capítulo 7, versículo 22, em que ele diz, meus irmãos, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo na lei de Deus eu tenho prazer na lei, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. O que é que Paulo está falando? Da ambivalência. Eu já sei o que é certo, eu já entendi a proposta de Jesus, mas quando eu tento fazer a coisa certa, eu faço a coisa errada. Bom, se Paulo era assim, imaginemos nós. Nós temos isso. Quantas vezes a gente vem para uma reunião, a gente abre um evangelho numa noite em casa, um evangelho no lar, uma página de Emmanuel e sente que é uma mensagem muito vívida para nós, a gente faz uma promessa íntima de que não, agora eu vou conseguir fazer isso e depois não faz. Porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, nesse momento, Paulo nos chama para se concentrar no que há de melhor na vida e não se comprometer com o aparente mal que há nas pessoas, porque elas evoluem. Elas crescem. Eu tenho um colega que ele é político, né? E um dos raros casos em que é bem menos, porque no Brasil não dá para não ser, né, limpinho. Infelizmente a coisa não permite. Mas digamos que ele é bem menos mesmo do que a maioria das pessoas, tanto que ele não é rico. E aí uma vez eu perguntei para ele como é que ele consegue cumprimentar pessoas que ele sabe que odeia ele e que tenta destruí-lo e falar mal dele. E ele me disse, eu cumprimento não ela, eu cumprimento a pessoa que ela vai ser um dia, quando ela despertar. Então, eu cumprimento eu futuro dela, porque quando ela tiver consciência, ela não vai querer mais me provocar aquele mal. E eu faço isso de uma forma tão transparente que a pessoa se choca. Porque ela percebe que eu não estou com raiva dela, mas ela sabe que eu sei quem ela é. Ou seja, vê de tudo, mas retém o que é bom. Ó, eu sei quem você é, eu estou aqui te olhando, mas eu sei qual é a tua. Mas, mesmo assim, eu desejo para você tudo de bom. E um dia você vai acordar e vai perceber que o que você está fazendo é de uma infantilidade a toda prova, e que o grande prejudicado disso é você mesmo. Até lá, eu vou fazer o possível para você não me atingir. E eu não vou levar você para casa para dormir com você na minha memória, porque tem muita gente que eu amo, que eu quero pensar nelas quando estiver em casa. E não em você. Mas quando você acordar, sim, quem sabe. Esse sentimento que Paulo nos provoca, é isso que ele nos solicita. De forma que a gente está sempre escolhendo que canal a gente vai sintonizar na vida. Se o melhor do mundo ou o pior do mundo. Tem gente que numa segunda-feira de manhã acorda escutando o jornal policial. As piores notícias, as mais trash, assassinatos, violência. Ora, é uma forma de amanhecer o dia tentando visualizar o momento de queda da humanidade, que existe tudo isso. Hoje é um domingo, né? Final de semana a gente já sabe que acontece assaltos, assassinatos, conflitos, especialmente no Brasil.
tantas pessoas nessa mesma hora. Vamos pegar o exemplo do nosso país, que eu não conheço muito a realidade dos Estados Unidos. É que aqui o assassinato é muito mais raro porque a pena é muito pesada e é cumprida. Mas agora, por exemplo, está tendo assalto, pessoas estão sendo mortas, está tendo acidente de carro. Nesse momento também no Brasil tem pessoas em hospitais cantando para pacientes doentes, para pacientes terminais. Tem pessoas fazendo assistência em regiões de favela. Tem pessoas escutando pessoas que querem conversar. Tem gente no CVV escutando quem quer cometer suicídio. Tem pessoas no AA tentando resgatar pessoas. Na segunda-feira no rádio vai dar notícia essa coisa boa toda acontecendo? Não vai. Há uma ênfase no mal na humanidade. Por isso Jesus dizia, o mundo jaz no maligno. Há uma ênfase no mal, mas o bem existe. É uma questão de querer enxergar. E por isso que ele dizia, quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas nós vamos escolher aquilo que nós vamos enxergar. Uma outra coisa interessante é que, com relação mesmo à ideia de em tudo dai graça, uma das histórias que mais chama a atenção para a gente no Velho Testamento é a história de Jó. Vocês já leram a história de Jó? Que é aquele homem que está lá, na vida dele bem tranquila, e de repente começa a haver um conflito entre o Satanás e Deus para mostrar que Jó é o não fiel. Claro que é uma história que, se a gente for ler ao pé da letra, ela é desprovida de sentido, porque imaginar que Deus, para provar que é Deus, vai acabar com a vida de Jó para poder convencer o Satanás, é complicado. Imaginar Deus com crise de identidade. Eu vou mostrar que eu sou Deus. Complicado. Mas acontece que ela, na verdade, tem mais um tom de parábola. Mas no final de tudo que ele passa, no final o que acontece com ele? Ele perde tudo que ele tinha, ele era um homem muito rico, perde todos os jumentos, as cabras, os camelos, tudo, a casa cai, os 10 filhos morrem. Depois ele começa a ter doenças e chagas vivas no corpo e continua tendo fé em Deus. E a mulher dele, mas você continua acreditando nesse Deus depois de tudo que lhe aconteceu? Como se fosse assim, mas você não tem culpa por estar passando por isso, você continua crendo nesse Deus? E ele responde, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Ele aqui estava fazendo referência à promessa dos profetas de que viria o Messias, que é Jesus. Ele não conhecia ainda, porque não tinha vindo. Mas a crença na vinda do Messias já alimentava ele. E ele diz, na verdade, que deveis dizer? Por que me perseguem? Pois a raiz de toda acusação se acha em mim. Lei de causa e efeito. Ou seja, eu estou passando pelo que eu estou passando porque eu mereço passar. E aí ele termina dando um alerta para todos nós. Temei-vos, vós mesmos, a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juiz. Olha só. Tema o poder, tema a espada, porque o furor da espada vai trazer consequências. E essas consequências vão ser punidas, para que todo mundo saiba que há uma lei no universo que controla tudo isso. Então não tome da espada. Quando a gente chega em Mateus 26, no capítulo 52, Jesus no Gólgota, para ser crucificado, você imagina, se você está com uma pessoa que você ama muito e a polícia chega para prender, para matar, e você sabe que a pessoa é completamente inocente, o que a gente faria? Imagina seu filho, ele é inocente, ele foi acusado injustamente, a polícia chega e você sabe que ele vai ser assassinado. Como você se comportaria? Agora imagine que essa criatura que vai ser morta não é nem seu filho só, mas é a criatura que você mais amou e que mais enxergou amor durante toda a passagem dele sobre sua vida. Que era o que acontecia com os discípulos de Jesus no Gólgota. Simão Pedro pegou a espada e, que era isso? Você não vai matar essa criatura que eu amo. Pegou e decepou a orelha do soldado romano. E aí Jesus faz o quê? Jesus cita Jó. Por isso que a gente tem que entender, gente, primeira revelação, segunda revelação, para entender terceira revelação. Tem que entender Torá e Velho Testamento, tem que entender Evangelhos para entender doutrina espírita. Não dá para você fazer a universidade sem um ensino fundamental e o médio. Certo? A gente precisa disso. E ele está fazendo aqui uma citação de Jó. Por isso que Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada pela espada perecerão. Lei de causa e efeito. A mesma coisa que disse Jó. Temei a espada, porque o furor da espada traz o castigo da espada. Ele estava no momento de dor, ainda mostrando a compreensão que ele tinha da lei. Estava citando a Torá para dizer a ele, a Pedro, que ele tinha que passar por aquilo. E ele era justo. E ainda assim disse, Pai, que seja feita
a tua vontade e não a minha. Naquele momento, a gente começa a perceber que existe um componente a mais na lei de Deus que suaviza a nossa vida. Chama-se misericórdia. A misericórdia de Deus atua, se a gente fosse fazer grosso modo de comparação, assim, se nós acertamos uma vez, ganhamos 10 pontos. Se nós erramos 10 vezes, perdemos 1 ponto. Porque a misericórdia dele, e aí quem diz isso é Elias, impede que sejamos consumidos. Ele diz, porque Deus tem misericórdias todos os dias novas em nossas vidas, porque a gente erra facilmente novas coisas todos os dias. E essa misericórdia ela é muito entendida numa história que é de Bosco, um santo católico. Não sei se vocês já ouviram falar da biografia de Bosco. Ele era uma criança que a gente chamaria de hiperativa numa época que não tinha Ritalina, certo? Bem daquelas danada. E um dia a mãe dele saiu e ele subiu na cozinha para pegar um pote de óleo, e o pote quebrou, caiu, melou a cozinha inteira. E aí quando ele viu que tinha feito aquilo, ele já sabia o que ia acontecer, né? O comportamento da mãe, ele já entendia todo ele. Aí ele pegou, limpou o óleo, tirou os caquinhos. Aí a mãe, sempre que ele fazia uma traquinagem, pegava um pezinho de planta que tinha no quintal da casa e puxava um galinho para bater nele. Ele pegou o galinho, puxou, tirou as frespas, deixou lisinho para ficar melhor de bater e ficou esperando a mãe na porta. E quando a mãe o viu, ela disse, o que foi que houve? Porque assim, esposa e mãe sabem tudo antes que a gente abra a boca. É terrível isso. Basta um alô no telefone que ela já sabe se está bem, se não está bem, o que foi que aconteceu. Eu acho que eu depois tenho que conversar com a galera lá de cima, uma coisa complicada, essa vantagem competitiva de vocês. E a mãe, percebendo que era um comportamento incomum dele, perguntou, por que você está aqui? Foi que houve? Ele ficou naquela tentando, não, nada, tal, me diga o que foi que houve. Ele disse, mãe, na verdade, sim, eu quebrei o pote de óleo da senhora na cozinha. E aí? Não, aí eu limpei a cozinha toda, joguei os caquinhos fora e, como eu sei que eu mereço apanhar, tá aqui a varinha para a senhora bater em mim. Aí a mãe fez, não vou bater em você. Não, não vai bater não. Por que você não vai bater? Porque eu bato em você para você entender que você errou. Você entendeu que errou, corrigiu o seu erro e ainda assim se colocou diante do castigo. Não merece apanhar. Isso é misericórdia. Ou seja, se eu admito que eu erro, se eu conserto o meu erro me responsabilizando, se eu me transformo, não há o que temer. Muita gente fala do karma com medo, né? Mas lembre-se, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Tem gente que prefere pagar o preço para não mudar do que amar e ser fraterno para se transformar. Gestos. Olha, ninguém está falando lá no Evangelho, Pedro diz isso, não é uma solicitação, né? Uma grande tarefa no amor cobre a multidão dos pecados. Não. Olha a misericórdia de Deus como é infinita. Um gesto de amor cobrindo a multidão dos pecados. Porque no momento em que eu começo a acertar, por que eu vou ser punido mais? Eu aprendi. Eu entendi. Eu contava hoje de manhã essa história lá no KSSF de um amigo meu lá de Recife. Eu esqueci o nome dele agora. E ele teve um câncer. Ele tem mais ou menos 1,98 m, ficou muito magro, com 36 quilos. Imagina uma pessoa de 1,98 m com 36 quilos. E o pessoal, de forma muito cristã, para dar um apoio a ele, fazia, tá parecendo estar com AIDS e tal. E aí ele foi visitar Chico, ele é muito amigo de Chico, e disse, Sandra, eu fui visitar Chico, fui me despedir de Chico. Disse, Chico, cheguei e vim me despedir de você. O que foi que houve, meu irmão? Não, porque Jesus está me chamando, Chico. Aí Chico disse, diga que você não vai. Mas como assim, Chico? Jesus está me chamando, você não está vendo? Diga, não vou, Jesus. Chico, pelo amor de Deus, Chico, Jesus está me chamando. Diga, não vou, não vou e não vou. Deixa eu ficar, Jesus, eu quero aprender. Diga isso a ele. Volto para Recife e pense nisso. Aí ele, poxa, então é alguma coisa que eu tenho que aprender? Ele voltou e disse, Jesus, eu vou ficar, deixa eu aprender. E ele ficou. Era um câncer de testículo, ele ficou bom. Ele foi visitar Chico, né? Dessas muitas histórias de Chico, é muito interessante as coisas de um espírito que era tão doce, tão profundo e tão suave, né? E engraçado. Aí Chico tomava, ele tem uma xícara que ainda hoje o pessoal tem lá no Brasil, é uma xícara que tomava café, um chazinho durante anos.
E aí tinha um chazinho que era servido no final da tarde. Todo dia, pontualmente, aquele chá era servido. E ninguém tinha acesso àquele chá, porque ele vinha numa xicrinha, com pires, e outro pirizinho por cima, com um paninho por baixo. Era todo um ritual que a moça que trabalhava com ele entregava e ninguém tinha acesso. Só ela sabia o que era que colocava e só ele sabia o que tomava. E a grande curiosidade de todo mundo era saber o que Chico toma nessa xícara. E quando ele chegou lá, ele, Chico, eu falei com Jesus, eu fiquei. Ele disse, eu sabia. Jesus ama a gente. Aí ele fez, dona fulana, em comemoração à saúde do nosso irmão, traga aquele meu chazinho do fim da tarde. Ela arregalou os olhos e fez, aquele chazinho? Sim, aquele. Tem certeza? Tenho, só para ele. Aí ele foi pegar e ele ficou, né? Meu Deus, eu vou tomar o que Chico toma. Isso é igual o que quer que Jô Soares coloca na caneca, né? Aquela curiosidade imensa. Aí lá vem a mulher com a xícarazinha, dá para ele. Quando ele levanta, é Coca-Cola. Porque Chico era diabético, então ninguém deixava ele tomar nada doce. Mas ele combinou com a moça da casa dele, como ele gostava muito de Coca-Cola, que todo final da tarde ela vinha com um disfarçado chá, que era Coca-Cola. Ele estava oferecendo a coisa mais gostosa que ele tinha durante um dia de trabalho no bem, que era uma Coca-Cola, para comemorar um irmão que aceitou se curar, porque se permitiu a cura, dizendo que queria se mudar. E a gente insiste em achar que não merece a luz. E a gente insiste em achar que merece sofrer. E a gente acha que ser espírita é ser sofredor. Isso é uma visão equivocada da doutrina espírita. A doutrina espírita não prega sofrimento. Apenas diz que nós escolhemos sofrer para aprender. A gente tem sempre, todo dia, na escola da vida, para marcar 3 itens. Letra A, B ou C. A, aprenda pelo amor. C, aprenda pelo conhecimento. Né? A B, aprenda pelo conhecimento. C, aprenda pela dor. A gente marca C. Mas não é a opção. Não é a única opção. Então, a doutrina espírita não prega sofrimento e dor como condição de evolução. Sofrimento e dor é o último recurso didático de Deus para nos fazer crescer. Mas não é uma imposição de Deus. É uma opção humana da ingenuidade, da infantilidade, da imaturidade, da fuga. Porque quando nós nos responsabilizamos, nós agimos no bem e a gente sabe o que pode fazer. E a gente transforma as coisas ao nosso redor. É nesse sentido que a misericórdia de Deus é infinita em nós. E aí, o que a gente entende praticamente é que uma das coisas que é o contrário da gratidão é a lamentação. O que é o contrário da gratidão? Ela é a lamúria. Ai, eu sofro, minha vida é tão eu sou psicólogo como Rosana e a gente atende tanta gente que chega assim e diz assim, ah, você não sabe como é a minha vida. Ah, você não sabe o que eu passo. É impressionante como as pessoas acham que elas têm o maior sofrimento do universo. Como elas são tão autocentradas no ego infantil que elas acham que ninguém pode sofrer mais que elas. E quer ver uma coisa que irrita um paciente? É quando eu comparo a dor dele com o outro. Não para tentar diminuir a dor, mas que ele possa ter um parâmetro. Porque como nós atendemos muitas pessoas, a gente tem um leque de vidas para fazer analogias. E aí quando eu comparo, eu fico irritado. Tipo assim, você não quer ouvir a minha dor? Não, eu estou ouvindo sua dor. Mas você tem que entender que ela não é a maior nem intransponível. Você não vai me convencer de que você não é capaz. Aí você imagina Deus no céu. Papai do céu, eu não moro ali em Fort Lauderdale com a lancha. Sou tão infeliz. Me ajuda, Jesus. Eu sei que se eu tivesse um carrão melhor, acho que arrumava uma gatinha mais bonita para namorar. Aí, no mesmo momento, pelo meio chega uma criancinha da Etiópia. Papai do céu, eu queria tanto comer. Imagina como as coisas fluem, né? Eu queria tanto comer, eu queria sobreviver mais um mês aqui, nessa guerra tribal. Eu queria que o seio da minha mãe tivesse leite. Tudo isso chega no coração de Deus. Mas Ele não atende nossos caprichos. Ele não atende nossos desejos. Graças a Deus, Ele só atende nossas necessidades. Enquanto nós acharmos que é necessário sofrer, a gente sofre. Quando a gente achar que não é mais necessário, que a gente vai aprender ou a gente vai fluir. E em vez de ser mais um pedinte, a gente vai ser um colaborador de Jesus. Porque isso aqui é o quê? Uma escola, um hospital e uma oficina de trabalho. E uma coisa eu descobri como trabalhador espírita. Geralmente o trabalhador espírita é aquele que mais frequenta a casa espírita, né? Logo, se a casa espírita é um hospital, o trabalhador espírita é aquele que está na UTI. Porque ele tem que ter internação constante. Só que a grande sacada do trabalho em Jesus é o seguinte, é que a gente descobre que a cura vem de estar interno na condição de ajudar o paciente da cama ao lado. Então o meu remédio
é a fraternidade. Então eu me coloco na condição tranquila de um paciente que observa a ideia de que é um paciente, mas ao mesmo tempo que está na escola para aprender e não voltar a adoecer, e que para isso trabalha no bem, para transformar a própria vida e aos demais. Nessa tríade de escola, hospital e trabalho, eu vou construindo a transformação e usinando em minha alma algo muito mais venturoso e muito melhor. E vou começando a me responsabilizar sobre as minhas atitudes, não fico preso a culpar os outros por aquilo que aconteceu e passo a me responsabilizar. Porque muita gente não sabe, mas as leis, elas são neutras. A lei de causa e efeito, ela é neutra. Ela não tem um valor moral em si, ela é neutra. Tudo que você faz volta para você. Tudo de bom e tudo de ruim. A disciplina também é uma lei neutra. Para a vida dar certo, tem que ter muita disciplina. Renato Russo até que tem uma música que diz que disciplina é liberdade. Que interessante, né? Parece incongruência, porque disciplina parece prisão. Mas, na verdade, a disciplina lhe traz a liberdade. Por isso que Chico ouviu do Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina é liberdade. Só que eu tanto tenho disciplina para dar certo, como eu tenho que ter disciplina para dar errado. Uma vida dá errado com muita disciplina. É preciso muita disciplina para uma vida dar errado. Um casamento dar errado, é preciso muita disciplina. De vez em quando chega alguém no consultório, no atendimento fraterno, meu casamento não está bom, mas como foi isso? Não, de repente. De repente? Não foi de repente. Não tem a lei do de repente. Essa não existe. Foram dias e dias de indiferença, anos e anos de piadinha, de olhazinho, sabe, de comentários sórdidos, até que aquela pessoa que um dia você prometeu amor eterno e se apaixonou, se tornou um estorvo na sua vida e você na dela. Mas foi muita disciplina para isso acontecer. Para você não dar certo na vida, é preciso muita disciplina. Você tem que assistir todas as minisséries, conhecer os personagens, ler os blogs, saber como é que eles estão a vida lá fora, com que eles casaram, se separaram. Tem que ter muita disciplina para perder muito tempo com futilidade, depois a vida está muito ruim. E aí, na hora que isso acontece, que você finalmente entende que não está bom a vida, aí você quer culpar o pai, a mãe, o governo, a situação, mas você plantou. É hora de mudar o foco, mudar o vetor e com a mesma disciplina mudar a minha própria vida, porque não existe um momento para mudar. A qualquer momento podemos e devemos mudar. O profeta Jeremias, ele vai dizer exatamente isso sobre a misericórdia de Deus, no sentido de nos dar oportunidades renovadas de mudança. Ele diz, no capítulo 3, versículos 22 a 30 a 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha como ele é forte, Jeremias. A gente é tão devedor que a gente só não é consumido pela lei, pela dureza fria da lei, porque ela é atenuada pela misericórdia de Deus. Porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, e grande é a fidelidade que ele tem para conosco. Contamos diariamente com essa misericórdia. Existe uma música da evangelização infantil espírita lá em Campina Grande que a gente canta para as crianças, que é muito interessante, fazendo referências a essa ideia de ver de tudo, observa, mas retém o que é bom. É assim: se sinto a dor tentando desabar, a beleza que há e já abrigo em mim, se sinto que as trevas tentam me anuviar, querendo me mostrar que a dor não tem fim, ou seja, eu estou vendo só o lado negativo da vida, estou vendo a dor, tudo isso, eu paro e mudo o meu vetor emocional. Eu tento logo recontar todas as bênçãos que há entre os olhos de alguém ou no aconchego do lar. Canto pela vida, pelo que tenho e virá. Apesar da ferida, tenho tanto para amar. Eu vejo, eu observo, mas eu mudo o vetor. E olha, que observar o lado negativo da vida é complicado, porque às vezes a gente fixa. E quando a gente fixa, a gente cria uma monoideia. E quando cria uma monoideia, somos um forte candidato à depressão. Porque só vemos o lado ruim da vida. Tem uma música de Djavan que diz assim: num dia triste, toda fragilidade incide. Quando você está mal, você lembra de tudo de ruim. Até do fora que recebeu quando tinha 12 anos de idade na escola. Tudo vem na sua cabeça. Tudo. A mágoa lá, o ressentimento das pessoas. Nesse sentido, em Romanos, essa carta de Paulo, que nos pede para que nós possamos dar graça, ele fala da importância da tribulação. É muito interessante isso. A tribulação, ela é importante. Por que ela é importante? Porque a tribulação, ela é produtiva. A dor, ela é produtiva, porque a dor chega de uma forma tão clara que não resta mais dúvida. Não está dando continuar sendo assim, está doendo ser assim. E aí, quando você sente que está doendo, você não tem outra alternativa que não seja mudar. A dor é impositiva, ela é, sabe, contundente nesse sentido.
Existe ainda uma outra coisa. Nada produz mais na concepção dos fenômenos históricos e pessoais do que as tribulações. Observe. Como foi que veio o Égalité, Fraternité, Liberté? Depois de uma revolução na França. Como que foi que veio uma sociedade que depois criou um país que se tornou modelar em vários aspectos, não que é perfeito para o mundo? Depois de uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos pelo fim da escravidão. Como nós transformamos a coletividade? Pela dor, porque a gente sempre tem marcado a letra C, mas a gente pode, depois da dor, mudar o vetor do comportamento. Contribui, então, de certa forma, obviamente, para o crescimento da alma humana. Esse é o grande aprendizado que a gente tem. A gente cresce. Uma outra coisa importante na dor é que ela baixa nosso ego. Desenvaidece o ser. A gente é muito arrogante, muito prepotente. E a dor ela nos coloca na condição de iguais. Se tem um lugar onde todos somos fraternos e iguais é na dor. O maior milionário, quando está doendo do jeito de uma pessoa que é muito miserável. A dor, ela não tem preconceito. Ela atinge todo mundo. E nos coloca na condição de iguais, para que a gente repense que tanta arrogância, tanto orgulho e vaidade não nos faz suportar um pequeno vírus que dá uma virose, que deixa a gente com febre e calafrio em casa e com desinteria. Veja como as coisas são. A dor ensina a gemer. É um ditado popular que a gente escuta, né? Mas ela ensina, sobretudo, a não fazer do mesmo jeito para seguir e melhorar. Ela afirma que a tribulação produz uma outra coisa, a perseverança e a esperança. Porque quando a dor se abate sobre nós e que nós não conseguimos mais fazer nada, quando todos os recursos que nós tínhamos para mudar o quadro das coisas não funciona, só resta uma coisa a fazer: ter esperança em Deus. Nesse sentido, a esperança como a fé no futuro. Chegando assim: Papai do céu, tudo que eu podia, tudo que eu sabia, eu fiz para mudar o quadro das coisas. A partir de agora, nada do que eu faça vai mudar o que aconteceu. Então agora eu vou me entregar. Vocês conhecem aquela poesia Pegadas na Areia? De um homem que reclamava que sempre tinha 2 passos e que no momento mais difícil estava sozinho. E Jesus vai dizer: não, é porque nessa hora eu estava com você nos meus braços. Esses passos eram meus. É mais ou menos nesse sentido. Nessa hora se entrega, se joga, porque ele convida: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu não vou fazer a parte de vocês, não. É bem claro isso. Dá uma aliviada, relaxa, se ergue, volta e dessa vez acerta. Mulher, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum mais, Senhor. Eu também não te acuso. Mas vais e não voltes a pecar. Até porque ele podia não estar na próxima cena. Ela precisava corrigir o roteiro para não passar pela mesma coisa. Não porque ele fosse condenar se ela caísse novamente, mas porque ela estaria vulnerável. Vulnerável. Nesse sentido, no fim, a tribulação produz a esperança, porque ela não nos confunde. A dor, ela não confunde, ela é muito clara. Ela possibilita que finalmente a gente cresça. Nesse momento, a gente fica a imaginar os muitos ensinamentos que é trazido pela mensagem de Jesus para nossas vidas. No sentido de ver uma cena clara do Evangelho sobre a dor e da nossa ação em relação à dor. A parábola do filho do bom samaritano ela é muito rica, como todas as outras, na quantidade de análises que podemos fazer sobre ela. São vários personagens. Um doutor da lei, que estava tentando Jesus, como diz o Evangelho, perguntando para Jesus o que era preciso para ser salvo. E Jesus faz 2 perguntas muito interessantes, que até hoje é muito cabível. O que leis e o que entendes? Porque muita gente pode ler uma coisa e entender outra. E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de toda força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: dissestes bem, faze isto e viverás. Mas, próximo para um judeu, era apenas quem pensava como ele, quem era da sua tribo, da sua religião. E aí ele faz uma pergunta: mas quem é meu próximo? E aí Jesus não responde, porque uma resposta pode ser modificada. Ele conta uma história que traz uma essência de verdade tão inquestionável que não dava mais para discutir depois. Ele conta uma história que ele diz: descia um homem de Jerusalém a Jericó.
E aí vocês sabem que quando a gente começa a ler, a gente percebe que na Bíblia a gente tem que, de vez em quando, apertar a tecla SAP, porque até quando Jesus não fala, ele está dizendo alguma coisa. Mas descia? Como descia? Por que não disse assim, ia um homem de Fort Lauderdale a Miami, caminhava um homem de Fort Lauderdale a Miami, andava um homem de Fort Lauderdale a Miami, descia? Por que descia? Jerusalém, a cidade do topo, até hoje é uma região montanhosa que tem água, por isso que ela é estratégica até hoje, disputadíssima. E Jericó, uma cidade portuária e cheia de luxúria e de prazeres e de consumismo. Então aquele homem descia mesmo. Ele descia de um plano espiritual superior para um plano mais material inferior. Por isso ele ficou vulnerável aos abutres morais do caminho e foi assaltado. Passou 3 personagens pela cena. Um sacerdote. O sacerdote, segundo a preconização do judaísmo, não poderia, antes de fazer algum trabalho no templo, tocar num corpo morto, porque ele estaria contaminado. Mas ele não tinha certeza que aquele homem estava morto. O homem estava caído, mas ele não tinha certeza. Ele preferiu o rito da forma à caridade de ajudar. E eu fico até pensando assim que Jesus estava conversando isso com o doutor da lei, e o doutor da lei, não, Jesus, o sacerdote veio passando, então ele ajudou. Aí Jesus disse, eu também pensei que ele ia ajudar, mas acredita, ele não fez nada. Ah, não, Jesus, não fez nada. Não. Aí depois vinha uma levita no caminho. Ah, Jesus, agora eu entendi por que foi que o sacerdote não ajudou. O levita, ele é o assessor do sacerdote. O sacerdote estava ocupado para fazer oração no templo. Sabia que o levita vinha atrás e disse, não, você vai ajudar, ele vai ver e certamente fazer alguma coisa. Jesus pode ter respondido, eu também pensei isso. Mas o levita não fez nada? Não, Jesus, não fez nada. Mas vinha um samaritano, é irritante para um judeu. Jesus dizia que o sacerdote, que lê todo dia a Torá em voz alta, o levita que assessora e escuta, não fizeram nada. E o samaritano, que estaria para os judeus, grosso modo comparando, como os Dalits estão para os Brahmanes na Índia, era uma sub-raça do judaísmo, desrespeitada e desacreditada. O samaritano, passando na cena, ele não tem o conhecimento nem do sacerdote nem do levita, mas ele é, a frase que explica tudo, movido de íntima compaixão. Os outros 2 eram movidos de muito conhecimento, mas o samaritano era movido de íntima compaixão. Levou aquele homem para a estribaria, pagou a conta e voltou no outro dia para saber se havia mais despesas. E Jesus faz a pergunta, para quem estuda linguística vai entender o que eu vou falar no final. Jesus pergunta, quem foi que foi o próximo nessa situação? Aí eu vou perguntar para vocês, nessa situação, quem foi o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Foi quem? Pois é, mas o doutor da lei não respondeu isso. Ele se recusou a pronunciar o nome samaritano. Ele disse aquele que foi movido de compaixão. Mas eu imagino que ele deva ter dito assim, é aquele que foi movido de compaixão, né? Porque ele estava irritado. Sabe por que ele estava irritado? Porque era uma verdade inquestionável, transcendente, quebrava o paradigma dele de fé, de achar que a forma e o conteúdo eram mais importantes do que a atitude. E com Jesus é bem simples. A gente pode não ter nenhuma acepção de fé, nem vivenciar uma prática religiosa, mas se estivermos movidos de compaixão, nós estamos com Jesus. Ao passo que muitos de nós, em todos os campos da fé, cristão ou não cristã, podemos estar com a boca cheia das palavras, mas com o coração sem compaixão. Nós podemos, parafraseando um grande pastor americano, trabalhar no centro, viver no centro, evangelizar no centro, fazer tudo o que a gente imagina no centro espírita e acordar no umbral, porque a gente esteve sempre no centro, mas nunca esteve em Jesus. E o grande objetivo de nós estarmos aqui é entender que Ele é para nós não um objeto de culto. Jesus não é um objeto de culto. Jesus sempre foi, sempre será para nós um modelo de comportamento. Bem claro naquela música de Padre Zezinho, né? Que eu lembro da minha infância quando eu era católico. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, com uma caneta e um papel na sua mão, porque tinha uma tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio do sorriso, o que é preciso para ser feliz? E ele diz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia, pois só assim, ao chegar ao fim do dia, você dormiria muito mais feliz. Aquilo que pode proporcionar em nós a paz que tanto buscamos, não é o conhecimento que já temos,
mas a evidência prática de que aquele conhecimento se tornou em nossas mãos objeto de compaixão e que nós somos movidos por essa compaixão, para que a misericórdia de Deus atinja nossos corações e que possamos, mesmo na dor, ser gratos a Deus, que muito nos ama e que apenas como um Pai amoroso está a nos ensinar a crescer. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muita paz a todos.